O novo ministro da Saúde, com menos de um mês ocupando o cargo, pede demissão. E por quê? Porque se desentendeu com Bolsonaro, que queria liberar a cloroquina para uso irrestrito no combate à Covid-19, mesmo sem ter sua eficácia comprovada pela comunidade científica. Isso é muito grave para o Bolsonaro. O governo já vinha sofrendo de uma crise de popularidade crescente. Não era de se espantar, claro, qualquer um que viesse depois do impeachment da Dilma teria uma crise séria de popularidade, vide Michel Temer. Mas agora o problema é maior, o buraco é mais embaixo, porque o Bolsonaro está minando um dos dois grandes pilares que sustentaram ele para a presidência. Todo aquele folclore de conservadorismo, caras pintadas, bandeira do Brasil pelas ruas, tudo isso é muito bonito, é muito pitoresco. Mas vamos ser claros, não foi isso que elegeu Bolsonaro. O que elegeu Bolsonaro foram duas grandes forças. Uma delas, principalmente entre a massa, foi a crença de que Bolsonaro personificava a força mais contrária, mais diametralmente oposta ao PT possível. E o PT que tinha acabado de arrebentar o Brasil completamente. Então isso aconteceu entre a massa. Segunda grande força era a promessa de isenção, a promessa de que não faria mais parte daquela corja, daquela escória, não é? Da velha política, sempre a promessa da velha política, principalmente de que selecionaria bons ministros para ocuparem seus cargos. Então essa promessa do time de ouro de Bolsonaro foi um dos dois grandes pilares que o colocaram lá. E desde o começo o Bolsonaro nunca se negou em dizer que era um imbecil, que era um ignorante, mas que era um ignorante com um bom time, com uma boa equipe. Bolsonaro enchia o peito, entendia aquela ignorância crassa como um sinal de honestidade. E foi com isso que ele acabou exaltando em demasia seus próprios ministros, colocou todo mundo lá em cima. Quem que não se lembra do posto Ipiranga do Bolsonaro, né? A solução para o desgoverno da economia do Brasil por parte do PT, não é? O Paulo Guedes. Quem não se lembra do grande herói da Lava Jato, né? O paladino da moralidade, juiz Sérgio Moro? Quem que aparece como grande messias do Brasil em meio à crise, à pandemia do coronavírus? Ministro Mandetta. Será que era realmente um cara extraordinário, que tinha tanta competência para o que fazia? Pode ser. Mas o que o elevou a esse status de um semideus, como os outros ministros de Bolsonaro, foi o próprio Bolsonaro, que os colocou nesse pedestal. E aí a gente tem um problema grave quando esses caras que o Bolsonaro eleva para um pedestal começam a ser tolhidos em suas liberdades. Afinal, não era o juiz Sérgio Moro que tinha a carta branca para eleger o seu próprio time? Quando se tira essa carta branca, é claro que ele fica desgostoso. E o ministro Mandetta? Quando se proíbe o isolamento social, quando se pressiona para que se acabe com o isolamento social, cai fora. E o Taixa agora? Tem que usar cloroquina. Ah, mas isso não é certo. Cai fora também. Então, quanto mais Bolsonaro tolhe a liberdade dos seus próprios ministros e o seu time de estrelas, mais afunda a popularidade do Bolsonaro. Foi ele que bradou em alto e bom tom, né, que era um imbecil. Afirmava isso, admitia isso, mas um imbecil muito bem assessorado para o seu time de ministros. Agora, se você tira o time de ministros, você só tem um imbecil. Então, Bolsonaro, se quiser se manter no lugar onde está, é essencial que você pare de agir como um deputado, comece a agir como um presidente, porque promessa de deputado o povo esquece, não aparece no jornal, não aparece na televisão. Agora, de presidente, amigo, principalmente de um cara polêmico como você, o povo não vai esquecer. Tua cara vai continuar em todas as manchetes.